Olá pessoal, boa noite a todos. Hoje estamos aqui em mais uma live do Escritório Bastos Freire e hoje vamos tratar de um tema importantíssimo, que é a MP do futebol e o seu retorno. Vamos esperar aqui o nosso convidado especial, o professor Lucas Alves, entrar. Enquanto isso, estou vendo alguns colegas aqui. Nosso colega o Dr. Denis, lá de Brasília. Denis, grande abraço, um cara que conhece do futebol, que esteve nesse meio, é um cara sensacional. Vamos aguardar aqui o professor Lucas entrar. O professor Lucas entrou. Vou convidar aqui o professor Lucas para a gente começar a nossa live. Olá, professor, tudo bem? Boa noite. Oba, oba! E aí, meu querido? Tudo certinho? Tudo bem? Professor, eu estava esperando o senhor entrar, mas Aham. agora eu vou começar as apresentações. Pode ser? Beleza. Tá me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo bem, imagem excelente também. Valeu. Professor, vamos lá. Quero me apresentar primeiro. Eu sou Ender Gifone, sou advogado. Eu sou, hoje, procurador do Tribunal de Justiça da Federação de Futebol de Salão daqui do Pará. Vou assumir provavelmente dia 14 no Tribunal de Justiça Desportiva já do futebol de campo. E, assim, no escritório a gente sempre foi envolvido com futebol e essas coisas, e nada melhor que um profissional da área que conhece da coisa a gente trouxe para conversar conosco. Vou dar só a ponta do seu currículo, professor, Ah, que rapidinho. isso. Estamos aqui com o professor Lucas Alves. Ele é professor de Educação Física, fisiologista do exercício. Ele é gestor de futebol pela Universidade do Futebol, pós-graduando em Marketing, Branding e Growth. Eu não sei se é assim que Tá pronuncia, correto. professor, Beleza. na PUC do Rio Grande do Sul. Professor, é uma honra estar aqui com o senhor. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais da sua trajetória no futebol, porque o senhor escolheu estar no futebol. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer aqui o convite, né? É uma honra, principalmente falar de futebol, né? Que é um assunto que eu gosto bastante, né? Então, vai ser muito bom, vai ser um papo muito bacana. Falando um pouco agora de mim, eu comecei, né? Eu sempre gostei de futebol, nunca fui muito bom jogando, então eu resolvi estudar ele de uma forma mais a fundo, né? Um pouco mais diferente do que as pessoas costumam, né? E me interessei bastante, entrei na Faculdade de Educação Física já pensando nisso aí, me formei pela Universidade Federal do Pará em 2016, né? E aí já finalizei a minha especialização em fisiologia, trabalhei no Clube do Remo como auxiliar de preparação física em 2016, tá? No profissional também. Depois fui a São Paulo fazer o curso de gestão do futebol, da Universidade de Futebol, e aí voltei, ajudei o Fábio Bentes agora no projeto dele de ingressar na presidência. Então o projeto de futebol do Clube do Remo, do Fábio, eu dei uma ajudada, dei uma força para ele lá. Depois, agora, né, estou na pós-graduação de Marketing, Brand e Growth, como você mesmo falou. E aí é um prazer estar aqui com você e toda essa galera aí que gosta, apaixonada pelo futebol. Professor, a gente veio falar aqui de dois temas importantíssimos, que é a volta do futebol, o retorno, e de um tema um pouco mais polêmico, que é a MP da Perfeito. transmissão. Show. Inicialmente, eu queria contar a minha história com o futebol. Maravilha. Eu também, que nem o senhor, eu sou de uma qualidade muito duvidosa o meu futebol. Então, eu resolvi estudar, resolvi procurar, já no meio jurídico, saber como funciona o futebol na legislação. E aqui em casa eu sempre fui influenciado. Meus avós, eles são vascaínos doentes, por assim dizer. Se existe um fã do Romário mais do que meu avô, eu desconheço. Que Assim também ele maravilha. tem uma relação de amor e ódio com Eurico Miranda e é apaixonado pelo Roberto Dinamite. Ave Maria. E a gente foi indo com futebol, e hoje no escritório a gente também tem uma ala para o futebol, que a gente trata do direito esportivo
e junto com o Denis ele estava lá nos Estados Unidos, ele fazia intermediação de jogadores. Então, eu acabei entrando no meio de pessoas especialíssimas. Professor, agora eu quero saber a sua história com o futebol. Se o senhor tem um time que o senhor torce, se não tem, se é um time que o senhor não gosta. Conta um pouquinho pra gente. Olha só, como é curioso, como as coisas são curiosas, né? Ao contrário da sua família, não existe ninguém mais fã do Zico do que meu pai. Para você ter uma ideia, né? Eu sempre fui muito apaixonado pelo futebol. A minha família, uma boa parte é do Rio de Janeiro, então eles trouxeram aí, né, esse sangue rubro-negro para cá para dentro de casa. Então a gente vai ter muito debate aí bacana para tratar. Inclusive, essa MP do futebol, eu me interessei bastante, né? Dei uma estudada nela muito interessante, porque eu comecei a ver ela já pelas publicações do Flamengo, depois que eu fui entender mais como é que ela estava funcionando. E aí, em Belém, né, antes de trabalhar com futebol, porque quando a gente começa a trabalhar com futebol, as coisas começam a ficar um pouco diferentes, né? Eu sou torcedor do Clube do Remo, de arquibancada mesmo, né? Foi por conta disso também que o Fábio me convidou lá para a gente começar a trabalhar um pouquinho mais esse futebol. E é isso. Eu nunca fui muito bom de bola também. Eu sempre fui zagueiro, então quando tu não é muito bom, jogam logo lá para trás, né? Eu só não não é fui... na zaga, é no gol. É no gol. Então, como eu já era pior no gol, me enfiaram na zaga. E aí, vendo que eu não ia dar muito certo, resolvi estudar também. Graças a Deus, Deus está dando certo, né? Sim, isso é muito bom, professor. Inclusive, tem alguns colegas meus aqui falando, dizendo que eu sou craque. Realmente, é um futebol de qualidade duvidosa, mas se aproximou do Ronaldinho no auge do Barcelona. Ah, Isso então tá bom. Professor, a pergunta que eu quero iniciar é: o senhor é a favor ou é contra a volta do futebol? Tá. Inclusive, tem um vídeo meu no YouTube falando sobre isso, né? E aí eu deixo bem claro, tá, que a gente precisa identificar, primeiro, aonde que a gente está falando desse retorno e de que forma a gente está falando desse retorno, né, Ender? Porque o que acontece, cara? A gente sabe que existe muita pressão de empresários na questão política para que esse retorno ele aconteça. Mas a gente também não pode deixar de levar em consideração de que a gente está vivendo uma pandemia ainda. Mas a gente também não pode deixar de levar em consideração que existem pessoas, existem famílias que necessitam desse retorno. Quando a gente fala de futebol, muitas vezes a gente lembra logo do jogador, do treinador, né? E a gente esquece que existem enfermeiros, existem roupeiros, existem a moça que faz da cozinha, existe a moça da limpeza, o rapaz da limpeza, né? Então a gente esquece dessas pessoas que realmente não tem como ficar parado aí 1, 2, 3 meses, né? Então existem pessoas que precisam desse retorno também. Eu sou a favor do retorno do futebol da seguinte forma: eu sou a favor dele desde que, né, sejam em locais em que as coisas já estejam começando a retornar, tá? Eu não sou a favor do futebol, ele único e exclusivamente por ser o futebol. Eu sou a favor dele dentro de um programa de retomada global do município ou do estado, certo? E de forma coerente, né? Como estão fazendo aqui na nossa cidade, em Remo e Paysandu, né? De forma coerente, está tendo toda uma questão de exames clínicos e tudo mais, né? Então, o que acontece? A gente não pode esquecer disso. Outra coisa é que, cara, se voltou o shopping, voltou o restaurante, voltou o bar, cara, poxa, por que o cara não pode voltar ao futebol? Agora, eu sou contra o retorno da torcida, tá? Eu sou a favor do retorno do esporte, mas sou contra o retorno da torcida ainda nesse momento. Tá. Isso é uma questão que o senhor trouxe, que muitas vezes a mídia própria, ela fala nesse sentido desse retorno do futebol, pensando tão e unicamente nos jogadores e torcida. Isso. Só que não é isso. A gente tem jogador aí, não é 5% da estrutura funcional de um clube ainda. Com certeza. A gente tem várias pessoas envolvidas, o staff é imenso. Então, é preciso trabalhar nesse sentido. Mas uma pergunta que eu tenho para o senhor, professor,
eu acho que ela é bem importante. Qual é a diferença desse retorno do futebol? Qual a importância desse retorno para clubes mais regionais, como o Remo e Paysandu, e qual a importância disso para um Flamengo, para um Santos, para um Corinthians, um Palmeiras? Perfeito. Cara, o que a gente precisa entender é o seguinte. A gente tem às vezes, ainda, a gente tem uma ilusão de que clube pequeno gasta menos, né? Só que a gente também tem que levar em consideração que clube pequeno arrecada menos, né? Então, quanto maior a pá, maior o buraco. Então, a gente não pode deixar... porque o Flamengo precisa voltar, o Palmeiras precisa voltar porque tem muito mais funcionário. Tá, mas o Flamengo, o Palmeiras, eles arrecadam muito mais, eles deveriam ter uma estrutura financeira para manter um clube por 2, 3 meses, né? Até porque, enfim, a gente sabe da discrepância aí de receita de um clube regional e de um clube nacional. Agora, a importância, a gente, voltando aqui para o nosso âmbito, do retorno de Remo, de Paysandu, né, de um Bragantino, porque isso mexe muito mais com a economia do município, tá? Propriamente dito, do que um grande clube. Né? Por que eu digo isso? Porque, cara, quais são os atrativos que a gente tem em Belém hoje? O que a família hoje, a família paraense hoje que gosta de futebol faz aos finais de semana? Né? Ela vai ao jogo, vai ao campo, como a gente diz, né? Leva o pai, leva o filho, a filha, a esposa. E graças a Deus hoje, já tocando nesse assunto, a presença das mulheres cada vez mais presente nos estádios, isso é muito importante, tá? Então, isso é muito importante para a economia local. Quanto menor o estado, quanto menor, eu digo, do município, mais importante ainda esse tipo de retorno, esse tipo de envolvimento com a população, né? Com certeza. Isso que o senhor trouxe é muito importante. A questão do futebol feminino. Hoje em dia a gente sabe que pouquíssimos os clubes eles têm Opa! Será que travou aqui? Para mim tá normal aqui, professor. Repete aí, por favor, que acho que aqui deu uma travadinha no meu. Tá, ok. O senhor trouxe um ponto muito importante. Qual foi esse ponto? O futebol feminino. A gente sabe que hoje em dia a maioria dos clubes não tem condições de arcar com o salário de jogadoras do futebol feminino. Muitas das vezes, no próprio dia a dia normal, elas já são ajudadas somente com uma cesta básica, às vezes. Isso que elas fazem já prospectando o futuro, tentando jogar num clube maior. E hoje, como fica essa situação? Cara, pois é, se é difícil pro masculino, tu imagina para as meninas, cara. Né? Por quê? Porque no masculino, tu pode cobrar que um cara tenha um plano de saúde. Tu pode cobrar que o cara pague R$300 num exame de sorologia. Apesar que o clube financia isso. Mas tu pode cobrar isso de um atleta. Tu pode cobrar que o atleta fique em casa durante os 3 meses, porque ele vai continuar recebendo. Mas como é que tu vai cobrar isso do futebol feminino, sendo que as meninas não têm salário, elas precisam sair para trabalhar, para sustentar muitas vezes a casa que elas moram, a família. Então tu não tem como cobrar isso. Tu não tem como cobrar de uma atleta, olha, fica na tua casa porque a gente vai precisar retornar daqui a 2 meses, eu preciso que todo mundo esteja ok. Como é que tu vai cobrar isso, sendo que ela tem um filho para alimentar, provavelmente ela tem uma mãe, um pai também para alimentar. E quem paga o salário dela não é o clube, muitas vezes é o estágio que ela faz, porque ela faz na faculdade, ou é muitas vezes um bico que ela faz durante o final de semana, entendeu? O clube não paga, mas ela precisa arrumar outras formas de levar dinheiro para casa, né? Então não tem como você cobrar que ela fique em casa, cara. Né? Não, com certeza. Inclusive é uma situação que, salvo engano, uns 3 anos atrás, o clube do Remo foi jogar em Roraima, salvo engano, pela Série D. E a maioria dos jogadores ali não eram nem profissionais, eles tinham outra profissão. Eu lembro até hoje que o André Lohan foi fazer uma entrevista com, salvo engano, era o goleiro, e o goleiro era frentista. Então é bem complicado essa situação de querer comparar um clube do Sul, um clube do Sudeste, com um clube regional, um clube paraense, um clube do Norte. Professor, para mim aqui... voltou, agora voltou. Voltei. Eu tive que trocar a internet aqui, desculpa, porque com certeza devem estar usando a internet lá para a cozinha. Pois é, eu vi que tu estava falando do clube que jogava contra o Remo, que muitos jogadores tinham outras profissões, né?
Isso. E isso a gente acaba impactando muito nesse retorno. Porque é muito fácil para a imprensa chegar e dizer que não deve retornar se um clube desse que o cara busca através do futebol uma vida melhor para a família, que hoje em dia a gente sabe que sempre tem aquela história do menino de periferia que não conseguiu, não tem muitas oportunidades, ele enxerga no futebol um futuro para ele. Certo. Então é bem complicado. Eu acho que essa história do futebol regional é bem peculiar. Não, com certeza, cara. E a gente não pode ignorar isso, né, Ender? A gente não pode ignorar que a gente... E outra, a gente está falando de Remo e Paysandu, que são dois clubes que ainda conseguem se manter, cara. Ainda conseguem contratar jogadores, ter folhas de 300 mil reais, né? Então, por exemplo, tu vê agora time do interior aí, Tapajós, por exemplo, um jogador que foi dispensado, né? E que teve que virar entregador de comida. A mãe teve que fazer marmita para ele, a esposa teve que fazer marmita para ele poder entregar na rua, porque realmente não tinha como manter, né? Então a gente, sempre quando a gente fala de retorno do futebol, a gente pensa logo quem? Ah, beleza, mas o Gabigol ganha 1,5 milhão por mês, consegue se segurar 3, 4 meses sem trabalhar, até um ano, até mais. Ah, mas o Bruno Henrique e tal. Ah, mas o Dudu do Palmeiras também, é o maior salário do Brasil. Mas aí a gente está esquecendo do cara que está jogando aqui a Série D, que às vezes não tem nem série, entendeu? Que às vezes ele recebe por jogo, uma bolsa de 50 reais por jogo ele recebe. Então aí como é que tu vai falar para esse cara esperar e tudo mais, né? É complicado. Professor, isso daí me remeteu a um vídeo que o senhor tem publicado no seu canal do YouTube, que o senhor traz sobre uma enquete que fizeram com jogadores de futebol. Isso. Quantos são favoráveis a esse retorno e qual é a porcentagem em cada série? O senhor pode falar um pouquinho para a gente? Ah, claro. O que acontece? Em resumo, né, do que foi da pesquisa, ficou muito claro que jogadores que jogam Série D jogadores que jogam Série D e jogadores que o time não tem divisão, eles são a favor do retorno do futebol, cara. Porque eles não... como é que ele vai ser contra alguma se ele precisa botar de comida na casa dele? Né? E aí o jogador de Série A, você já tem uma diferença muito grande. Muitos jogadores de Série A não preferem ficar em casa para ter segurança da família. Por quê? Porque são jogadores que recebem salários que conseguem ficar 1 ano sem jogar, se precisar. Mesmo com 50% de corte, né? Então, isso é muito... Quanto mais baixo a série do time, quanto mais baixo a divisão que o atleta está, mais ele está interessado no retorno do esporte. Né? Porque é o que põe a comida na mesa dele, né, cara? Com certeza. Professor, a gente tem uma pergunta aqui do nosso amigo Denis, lá de Brasília, que ele pergunta o seguinte: professor, como você vê o rombo pela falta de bilheteria no curto e médio prazo? Clubes como o Remo e outro maior, como o São Paulo. Essa resposta ela vai me levar a uma outra discussão, tá? Mas já iniciando aqui, respondendo a pergunta dele, só para a gente ter uma ideia, Flamengo, né, ele citou o São Paulo, Palmeiras e tudo mais, eles têm ali uma estrutura financeira diferente do Remo, por exemplo, como ele fez a pergunta. O que a gente precisa entender? Cara, o Remo, ele é dependente, né, assim como o Paysandu e tudo mais, ele é dependente daquilo que a torcida compra, o ingresso, né? E aí isso remete a um outro ponto, a nossa baixa qualidade dos programas de sócio-torcedor, que é o que segurou muito os grandes clubes nesse momento, né? Então, a gente tem, por exemplo, o São Paulo aí com um déficit de 53 milhões, né? Se o brasileiro não tiver torcida. Isso é algo muito grande, mas se ele pega um jogador e decide vender, ele pega os 53 milhões e segura a barra lá. Como é que o Remo e o Paysandu vão viver, né, dessa forma? Pelo menos, pelo que eu tenho visto, os dois clubes estão conseguindo ainda manter ali as coisas de forma
organizadas. Eu queria até mandar um abraço para o meu amigo Fredson, zagueirão lá do clube, que estava presente aqui. Então, pelo menos o clube do Remo e o Paysandu estão conseguindo deixar as coisas ainda assim alinhadas. Né? Por quê? Porque o Remo, voltando aqui, conseguiu alinhar algumas dívidas que tinha, conseguiu receber, você que é o cara do direito esportivo sabe bem melhor que eu, conseguiu receber ainda uma grana aí, um auxílio do governo, deixando claro que não foi uma ajuda, tá? Foi um acordo de marketing entre o governo e o clube, assim como o Paysandu também, e conseguiu deixar as coisas alinhadas. Mas isso aí, quanto mais a gente demorar para ter o retorno da torcida, maior a gente vai começar a ter rombos. Né? A gente vai começar a ter rombos. Por quê? Porque a torcida hoje, principalmente em Belém, ela compra para ver jogo. Porque o nosso sócio torcedor ele não dá outro benefício. Exato. Então, sem jogo, não tem renda. Né? Os grandes clubes vão ter dificuldade? Vão. Mas qualquer movimentação, qualquer jogador da base que eles consigam vender, eles conseguem dar uma respirada. A gente vai ter que suar muito ainda se a gente não conseguir alinhar isso aí. Exato. Professor, isso leva a gente... Primeiro eu quero salientar o ótimo trabalho que o doutor André Serrão vem fazendo no jurídico do Remo. Isso, perfeito. Cara, ele tá alinhado, ele junto com o Pietro também estão conseguindo deixar as coisas bem... Exatamente. Parabéns. Ele está fazendo um trabalho impecável no jurídico do Remo. Professor, um ponto que o senhor trouxe que eu achei bem interessante é a questão da venda dos jogadores. Essa questão da pandemia, falta de bilheteria, falta de torcida... Por consequência, também muitos torcedores estão cancelando o seu sócio torcedor. Como fica essa questão das transferências? Por exemplo, nosso amigo Denis, ele tinha 2 transferências já engatilhadas para serem feitas, mas que foram canceladas em razão da pandemia. Como o senhor disse, a questão do clube grande, a questão do clube regional e a do clube do interior. Como fica essa questão da transferência, na sua visão? Bom, o que a gente precisa entender? Que para que aconteça uma transferência de um atleta, né, existem vários fatores e o Denis também, ele sabe, não é só o que o cara jogou ali nos últimos 5 jogos. Existe um histórico, existe a questão das minutagens, existe a questão do histórico do atleta dentro e fora de campo. Então existem vários fatores que eles influenciam na transferência ou não de um atleta. Né? O que aconteceu? A gente teve aí uma paralisação mundial. Né? Então, muitos clubes que estavam prestes a fechar acordos para fechar contratações, transferências, eles pausaram. Por quê? Porque eles precisaram segurar a grana para segurar o que estava vindo por aí. Ninguém sabia, ninguém sabe quanto tempo a gente vai ficar sem torcida ainda. Né? Mas é importante salientar também que isso é uma parada mundial. Né? Provavelmente, em uma próxima janela, isso se houver receita para o clube fazer contratações, né, vai haver outras oportunidades. Só que o que acontece? Isso atrasa o atleta. Porque o atleta vinha, para ele ter, para o outro clube ter interesse nele, ele vinha em uma boa sequência. E aí tem essa parada, ninguém garante, ninguém sabe como esse atleta volta após a pandemia. E se ele não conseguir manter essa sequência, o que vai acontecer? Talvez o clube lá na frente não tenha mais interesse nele. Então perde o atleta, perde o clube, perde o empresário, entendeu? Perde todo mundo. O que a gente não pode deixar de fazer é valorizar o que está sendo feito ainda aí por vários profissionais, inclusive empresários, para segurar a onda também. São 2 questões importantes, professor. Isso que o senhor falou da transferência, jogadores que precisam desse ritmo de jogo, a gente tem 2 exemplos claros aqui no Pará. São 2 jogadores que vêm fazendo história em ambos os clubes. O Nicolas pelo Paysandu e o goleiro Vinícius do Remo. São 2 caras sensacionais dentro de campo. E como será que eles voltam? Será que eles vão voltar nesse alto nível? Será que não? Recentemente a gente teve a questão da transferência do Bergson do Paysandu para o Atlético Paranaense. Uhum. Assim, aqui no Paysandu, pelo que eu me lembro, ele foi sensacional, fez vários gols, chegou no Atlético Paranaense, ele já não foi tudo isso. Muito embora porque a gente sabe que tem outros fatores, claro, questão de instalação, técnico, mas essa falta de ritmo de jogo acaba, como a gente sabe, impactando na transferência desses atletas.
E agora uma pergunta, professor, o senhor acha que esse é o momento de investir na base? Cara, assim, Ender, o momento de investir na base, falando agora nossa região, ele já vem sendo há muito tempo, sabe? Só que o que acontece, cara? Agora, principalmente, né? Por quê? Porque a gente tem aí clubes com orçamentos enxutos para contratação, então eles vão ter que buscar recursos, vão ter que buscar atletas em algum lugar. E aí, provavelmente, eles tendem a buscar na base. Eles deveriam fazer isso, na verdade, né? Só que o que acontece, ainda? Quando a gente fala de base, quem está fora do... Quem tá na arquibancada, vamos dizer assim, vê... porque o cara não contrata da base. Poxa, outra vez esse lateral aí que os caras trouxeram, é melhor trazer um da base. Então, o que acontece? A gente precisa entender também como é que está sendo feito esse trabalho na base. Entendeu? Por quê? Porque, cara, tu tirar um atleta de um sub-20 ou de uma categoria de sub-18, sub-15, sei lá, e colocar ele no profissional, é uma diferença de, vamos dizer assim, de cobrança que muitos atletas não estão dispostos a ter, não estão condicionados a ter. Então é muito importante que ele seja inserido de forma gradual. Ninguém vai sair da base e resolver o problema. Poucos farão isso. A gente tem exemplos aí, Gabriel Jesus, o Vinícius Júnior, que não resolveu o problema, mas destacou e foi embora, né? Mas por quê? Porque são clubes altamente vistos, né? Aqui em Belém, a gente pode dar exemplos do último, acho que o último bem quisto da base foi o Pikachu. Verdade. Né? Mas que precisou ficar aqui 3 anos, se eu não me engano, ganhando cancha para poder pegar uma transferência. E aí, quantos a gente já viu bons jogadores que vieram da base e não deram certo? Porque nem isso, olha, o Celso falou, e o psicológico pesa. Se a gente tem jogadores experientes que chegam e vem um mangueirão lotado, a perna treme e não consegue dar um passe de 1 metro, tu imagina um garoto que viu, que estava na arquibancada 2 anos atrás, provavelmente, está jogando agora. Isso é complicado. Então a gente precisa ter um trabalho de base estruturado para que a gente possa poder cobrar de quem está em cima usar essa galera. Com certeza. Essa daqui é uma pergunta do André que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é sobre a decisão que quebrou o monopólio da Globo e permitiu ao Flamengo a transmissão dos jogos pelo YouTube. Isso daí a gente vai falar um pouquinho mais na frente quando a gente falar da MP. Perfeito. A doutora Ellen, diretamente de Portugal, está fazendo uma pergunta para o senhor, professor. Manda. O senhor acredita que a pandemia vai reduzir os super salários dos jogadores? Eu acho que não. Eu acho que não. Por que eu acho que não? Porque, pessoal, a gente precisa entender que o futebol ele é um mercado totalmente atípico. Quando a gente fala de futebol, a gente fala de algo que nenhum outro mercado tem, que no marketing a gente chama de P de paixão. Né? Então, quando a gente fala disso, a gente ainda está falando do maior esporte, do mais visto do Brasil, com audiências exorbitantes. Então, as empresas vão continuar pagando, meu amigo. E principalmente agora, com essa MP, muitas empresas de transmissão de fora vão começar a pagar. Com certeza. Agora, a questão da visibilidade acabou se tornando muito maior. Porque claro. O Flamengo, por exemplo, acabando a nossa live aqui, o Flamengo entra em campo. Eu já tô aqui no YouTube, meu amigo. E já vai ser e olha só que curioso. todo o Brasil. E olha só que curioso. O Flamengo vendeu esse jogo para uma empresa para ela transmitir ele internacionalmente. Ela já vendeu esse jogo internacionalmente. Só o de hoje. Então daí você tira. É uma diferença e uma situação muito boa. Já vou adiantando essa questão da MP da transmissão. Acabou, ao meu ver, tirando o monopólio de grandes emissoras e colocando nas mãos dos clubes. E isso, a médio e longo prazo, e até a curto mesmo, vai gerar uma receita a mais para o clube. Que claro. Justamente para superar esse sócio-torcedor, principalmente nos clubes daqui do norte. O cara compra para ir ao jogo. Para assistir jogo. E se não tem jogo, não tem porque ter sócio.
E é algo que eu bato muito forte nos clubes, é o programa do sócio-torcedor, cara. Eu sou até chato com relação a isso. Por quê? Porque o sócio-torcedor vamos supor assim, é a galinha dos ovos de ouro de um clube de futebol, e os caras não usam. Principalmente agora, com essa MP, cara. A gente vai falar daqui a pouco. Entendeu? Principalmente. E os clubes não usam. E se usam de forma errada. Isso, olha, o Igor falou aí, o MP para os times pequenos. E eu ainda digo mais, não é nem apenas a questão de poder negociar. É a questão de poder usufruir da sua própria comunicação para atrair patrocinadores. Não só isso, vai acabar gerando empregos diretos e Demais, indiretos. demais. Queria registrar aqui a presença do Dr. Marcelo, do Dr. Igor aqui, que são grandes amigos, mas o futebol também de baixíssima qualidade. Queria deixar registrada essa situação. Vem pro nosso time. Professor, uma questão que eu queria perguntar para o senhor, bem pessoal, claro, o retorno do futebol. A diferença entre o retorno do futebol brasileiro e o futebol europeu, porque a gente sabe que o Brasil ele é do tamanho de um continente, então aqui a gente tem a própria pandemia do coronavírus, ela está diferente em cada estado. Como fazer esse retorno aqui para que ele se adeque a uma Bundesliga, a uma La Liga, a um campeonato espanhol? Pois é, o que acontece? A gente precisa deixar claro que a gente tem uma entidade chamada de CBF. E que essa entidade, querendo ou não, ela tem que tomar conta e tomar as rédeas de tudo que acontece no futebol no âmbito nacional. Se faz, se não faz, aí já é outra coisa, né? Mas o que é importante? O importante é que cada federação tenha a autonomia e a responsabilidade de gerir, nesse momento, os protocolos de segurança. Tá? Não adianta eu fazer um protocolo de segurança para Belém, para o estado do Pará, fazer um protocolo de segurança para o Rio Grande do Sul, que os casos são muito menores, e fazer um protocolo de segurança para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Então, cada federação precisa ter autonomia e os clubes encontrarem uma solução juntos para que as coisas comecem a caminhar. É diferente da Europa, como você falou. Por quê? Porque aqui a gente tem as nossas particularidades. Até o clima ele influencia. Né? Então, você tendo um clima frio, um clima quente, você vai ter dois protocolos diferentes de proteção contra o coronavírus, entendeu? Então, a gente o que acontece, que eu sempre falo, a federação precisa puxar para ela essa responsabilidade, que não está fazendo, tá? Por isso que o Ricardo Gluckpol bate muito nessa questão. Então, a federação precisa puxar essa responsabilidade e parar de jogar as coisas nas costas da CBF, nesse momento, entendeu? Professor, para finalizar o tema retorno do futebol, o senhor é ou não favorável ao retorno? Já falou no início, mas só para deixar redondinho. Eu sou favorável ao retorno com aquele asteriscozinho assim, tá? Eu sou favorável com o retorno aonde os casos de coronavírus estejam pelo menos administrados. Eu sou favorável ao retorno do futebol aonde exista um planejamento organizacional do Estado com relação a todo o Estado, não só ao futebol, tá? Se retorna shopping, se retorna bar, se retorna restaurante, por que não voltar ao futebol? E sou a favor do retorno do futebol sem a presença de torcida. Tá? São esses 3 pontos porque eu sou favorável. A presença da torcida, o senhor acha que esse ano ainda, ano que vem, como o senhor avalia? Eu acho que esse ano ainda, não com a capacidade total. Mas eu acredito que esse ano, sabe por quê? Não por conta não acho nem que seja por conta da vacina ou da manutenção do coronavírus, não. Mas por conta da pressão dos empresários, da pressão dos clubes, porque eles vão precisar dessa torcida de volta aí, senão eles não vão conseguir segurar os déficits. Com certeza. Muito clube vai quebrar aí, infelizmente. Isso. Professor, vamos falar agora da MP 984, conhecida como MP da transmissão do futebol ou, para alguns, MP do Flamengo. A MP 984 alterou o artigo 42 e o 30 da Lei Federal número 9.615 de 98, conhecida como Lei Pelé. Lei Pelé.
A primeira alteração que a gente tem, que essa daí é bem pequena, que veio para favorecer realmente muitos clubes, principalmente os pequenos, foi a duração do contrato mínimo, que agora é de 30 dias. Como é que o senhor avalia essa duração do contrato menor agora? Tá. Quando eu fiz até um vídeo sobre SMP, que está lá no canal do YouTube, o que acontece? Eu até falei no vídeo que eu falei, pessoal, não vou entrar muito no âmbito jurídico, porque realmente eu não conheço, né? Não é minha alçada, eu só sei o que veio a questão da Lei Pelé e tudo mais. O que eu acho, cara? Que quanto mais o clube tem liberdade de negociar, né? Quanto mais o clube tem liberdade de negociar, eu acho que é melhor. Tá? Por quê? Por que eu digo isso? Porque, cara, eu não posso dizer quanto que vale a imagem do Éder. Eu não posso dizer quanto vale a imagem do Diego Fontoura, grande primão aí, um abraço. Não posso dizer quanto vale a imagem dele, nem da Amanda. A única pessoa que pode dizer quanto vale a imagem dele são eles mesmos. Então, se eles acham que aquilo que estão propondo não é válido, não sou eu que vou chegar e vou dizer, pô, entendeu? Quem tem que definir isso são os próprios clubes. Os clubes são donos das suas próprias imagens. Claro, a gente tem que pensar na questão da torcida, na questão financeira, mas isso aí, o único que pode definir isso não sou eu, nem você, é o próprio clube, e nem a Globo. Com certeza. É uma situação importante, justamente o que a gente conversou agora há pouco. Foi na segunda-feira, saiu uma decisão que a Rede Globo entrou na Justiça do Rio de Janeiro, pedindo para que o Flamengo não transmitisse esse jogo de hoje contra o Boa Vista. E a decisão, o juiz proferiu a decisão no seguinte sentido, dizendo que, beleza, a Rede Globo tem um contrato com os clubes de exclusividade para a transmissão do Campeonato Carioca, contudo, tem que levar em consideração a MP 984, que ela tem força de lei. E por conta disso, manteve a decisão, negou o pedido da Rede Globo de suspender essa transmissão. Hoje, salvo engano, 2 horas da tarde, a Rede Globo já recorreu para evitar essa transmissão de hoje. Só que eu acredito que essa decisão não saia hoje. E se sair, não vai ter como ser cumprida. Claro, porque a Globo não quer perder, né, mano? A Globo está falando justamente. É muito importante a gente ter essa diferença de tratar um clube grande do clube pequeno. Por quê? Porque a MP da transmissão, quantas vezes a gente já viu um jogo do Remo, um jogo do Paysandu, um jogo do Bragantino, um jogo da Desportiva na televisão? Eu não me recordo de ter visto um que não seja no Sport TV, isso quando não tinha nenhum outro jogo para Rede Globo passar, aí eles botam um do time do Norte, da região Nordeste, agora não, porque os clubes do Nordeste estão crescendo mais ainda que os clubes daqui da região. É muito importante essa diferença, por quê? Porque tem a questão, a doutora Bianca aqui falando, não esquece da Tuna. Realmente a Tuna tem uma história linda aqui no estado do Pará que precisa ser reconstruída. Como o senhor falou anteriormente, não vai ter receita. De que modo fazer receita? Com as transmissões. Só que aí eu trago outro ponto importante para o senhor. E a questão da pirataria do sinal? Pois é. Então o que acontece? Daquilo que a gente diz. Se você pensar no problema, logo no início, você não faz nada. Porque a gente fala de pirataria de sinal, mas hoje em dia, se você quiser, você compra uma TV Box e não paga a sua TV por assinatura. Né? Então o que acontece? O clube ele precisa colocar na cabeça do torcedor que o torcedor ele é fundamental no crescimento desse meio que o clube está usando para quê? Para alavancar o clube. Né? É a mesma forma da gente falar das lives dos cantores que estão fazendo agora. Existe a pirataria do sinal? Existe. Mas aí já pensou se eles deixassem de fazer isso pensando nesse problema? Deixariam de arrecadar muito dinheiro, entendeu?
Exato. A questão da pirataria já está enraizado na Já cultura do está brasileiro. enraizado, Então, infelizmente. não tem. A gente tem que buscar Agora, meios de driblar evitar isso. e de driblar, claro. Agora sim, quando você tem um produto gratuito, né, você não tem porquê, o seu torcedor não tem porquê utilizar da pirataria. Sim. Você fazer uma transmissão online, ao vivo, pelo YouTube, gratuita, não tem porquê o seu cliente, como torcedor, usar o pirata, cara. Entendeu? Então, o clube precisa amarrar isso, né? Não se preocupar muito com a pirataria, mas mostrar para o torcedor que o torcedor é fundamental na concepção e na criação e no crescimento desse novo processo. Com certeza. Professor, a gente tem uma pergunta aqui do Denis. Como o senhor vê a questão de uma criação da Liga Brasileira? É uma utopia? Dá para acontecer agora com a MP? Ah, cara, eu já venho pensando nisso aí, já tem desde 2016, quando eu saí da universidade, nessa criação. Eles tentaram fazer, né, aquela primeira liga, tudo mais. Só que o que acontece, cara? O empresário, ele patrocina o que é visto. Né? O empresário, ele patrocina o que é visto. E o torcedor, ele assiste onde é mais prático. Então a gente tinha ali uma primeira liga que não era transmitida. Quando era transmitida era alguma coisa totalmente difícil de você acessar. Nem todo mundo tinha acesso, enquanto na Rede Globo estava passando o Campeonato Carioca. O cara vai assistir aonde? Na TV Globo, cara. Mesmo que seja Resende e Bangu. Com certeza. Né? Então, a falta de investimento por conta da Rede Globo ter os direitos de transmissão dos clubes e eles não poderem negociar com outros, fazia isso, dava essa barreira. Agora, com essa nova MP, há de se pensar em um novo modelo de mercado, um novo modelo de competição. Né? Por quê? Porque agora você pode negociar direto com outras empresas de transmissão. Né? Você pode vender jogos separadamente. Tem tudo isso. Então eu acho que não acho mais utopia. Eu achava antes da MP, agora eu não acho mais. Eu concordo com a sua opinião. Era uma utopia. Hoje em dia, com a questão da MP, é sensacional. A gente teve, salvo engano, foi ontem ou foi hoje, uma reunião de 8 clubes lá no Palácio do Planalto. Foi. Que antes eles só poderiam negociar 56 jogos. E a partir do momento que saiu essa MP, eles têm o poder de negociar mais de 150 jogos. Isso daí faz uma diferença abissal numa renda do clube. Claro. Você dobra o faturamento se você pensar dessa parte, do faturamento de transmissão. Com certeza. E a gente ainda tem que levar por outro ponto. A questão dos empregos que geram indireta e diretamente dessa MP. Porque a partir do momento que você tira das mãos de uma emissora grande de televisão, você tem que obrigatoriamente investir no marketing do seu clube, investir na sua assessoria de comunicação, e isso gera um mercado que, além de aquecer a economia local, acaba desenvolvendo profissionais muito melhores. Porque as pessoas aqui, pelo menos no norte do Brasil, a gente ainda tem muito uma mentalidade de que o pessoal do sul e sudeste é melhor. E, assim, eu conheço muita gente, vi trabalhos de muita gente de todo o Brasil, e eu posso dizer, se a gente não for igual, nosso trabalho é até melhor. Existe uma frase que o meu avô sempre me fala, quando a gente tem menos recurso, a gente tem que fazer mais, a gente tem que batalhar mais. Com certeza. E por isso a gente acaba aqui no Pará tendo profissionais de extrema qualidade. Eu conheço amigos que saíram daqui para trabalhar na assessoria de comunicação de Grêmio, de Internacional. Ah, eu também conheço. Pessoas aqui que aqui não são valorizadas e fora eles investem nessas coisas. E essa MP veio trazer esse diferencial. O diferencial de investir no seu staff, de investir no profissional de comunicação, que hoje, como o senhor está fazendo a pós-graduação, o senhor sabe o quão importante é esse marketing. Claro. E a Bianca Mello coloca ali no comentário, além de valorizar a própria torcida. Cara, o que eu costumo dizer? Que não tem ninguém que ganhe mais com essa MP do que a torcida. Por quê? Porque agora você, meu amigo, você não quer ver o jogo que está passando na Globo, você vai entrar no YouTube do seu time e assiste. Ah, mas eu não quero... Sim, diga.
Ainda mais agora que todas as TVs elas são smart, então você pode conectar a sua internet, seu YouTube, Direto. deitado na sua cama. Direto. Tá? Então, mas e quem não tem acesso à internet? Cara, quem não tem acesso à internet não tinha nem acesso a jogo do seu clube, praticamente. Sim. O que acontece? Só queria deixar registrado aqui, professor, a presença do meu amigo Fábio Miranda, que ele é remista fanático, ele está comparando Eduardo Ramos aqui, com Eduardo Ramos. Tá comparando a sua profissão de advogado com Eduardo Ramos. Valeu, Fábio. Obrigado. E aí o que acontece? Olha, já ia falar, Ellen comentou, você democratiza o acesso, cara. Você democratiza o acesso. Entendeu? Então, isso aí é o mais importante disso tudo que a gente está debatendo, é essa democratização do acesso aos jogos. Tá? Então, o que acontece? Você vai ter mais patrocínios, porque agora você vai poder... você vai ter mais visibilidade, porque agora você não precisa esperar o jogo do seu time passar na TV Cultura, que quando chove cai sinal. Ou você não, entendeu? Ou você não gosta da narração, você vai e muda, vai lá para outro canal. Vai no YouTube e coloca. Acabou. Entendeu? Então o clube tem mais liberdade, o empresário tem mais liberdade para negociar se quiser colocar sua marca na camisa do clube. O clube tem mais possibilidade de transmitir o seu jogo. Tem tudo. Eu só vejo benefício, cara. Inclusive para os times pequenos, que falaram aí que os times pequenos iam ser pisados e tudo mais. Eu acho totalmente o contrário. Eu também acho o contrário. Por quê? Porque a partir do momento que você permite um clube pequeno a negociar o seu direito de transmissão, o clube ele pode, inclusive, deixar de ser pequeno. Porque ele pode transmitir um jogo que só era passado no Acre, só era passado aqui no Pará, pode uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, assistir esse jogo. Como a doutora Ellen falou, adeus aos radinhos de pilha. Adeus aos radinhos de pilha. Mas assim, Ellen, eu acho que o radinho de pilha, ele já é mais algo cultural, tu sabia? Sim, a gente na arquibancada na arquibancada uso o radinho, cara. Apesar de não discordar de 90% dos comentários do que eles falam, mas, sei lá, é cultural. Entendeu? Olha, fora que a transmissão, e o Thiago falou, a transmissão pelo YouTube pode ser monetizada. Você tem... Só para te dar uma ideia. Olha só, o Flamengo, eu tô aqui online no YouTube do Flamengo aqui para assistir o jogo daqui a pouco. Cara, o que tem de gente mandando aquela mensagem paga é absurdo. O cara paga R$5 aqui, só agora que tem 5, que deram R$5 aqui. Fora que eles venderam ingressos virtuais e até 2 horas atrás eles já tinham garantido mais de R$350 mil só com o patrocínio desse jogo e com os ingressos virtuais que eles venderam. Então isso aí, você tem vários braços ali para negociar, para fazer renda. Com certeza, isso daí é uma situação muito boa para o marketing assim pensar. Pode inclusive botar, como fizeram nas igrejas em alguns países, colocar uma espécie de tablet com a imagem da pessoa ali e tudo nessa questão de poder ser pago, poder ser transmitido. Então, é um grande benefício, não só para os clubes, mas principalmente para as torcidas. E, inclusive, pode falar. É muito importante que a gente traga aqui que o clube, como eu falei anteriormente, um clube pequeno, ele tem a chance hoje, com essa MP, de deixar de ser pequeno. Ele tem a chance de negociar, ele tem a chance de ser visto. Porque hoje em dia o que o clube pequeno quer é ser visto. Porque a partir do momento que é ser visto, acaba entrando dinheiro indiretamente. E aí vai entrando dinheiro, eles vão começando tu atrai atenção para os teus atletas, cara. Tu atrai atenção dos atletas de grandes pessoas, de grandes empresários, de grandes clubes. Tu atrai atenção para um atleta que veio da tua base e tu vende ele e tu já tem uma folha ali paga de 1 ano, mais ou menos. Então isso aí, como diz o Denis falou aqui, que ao invés de contratar um jogador mediano, contratar um marqueteiro bom. Mas hoje, a base de um clube para fazer dinheiro, como a gente chama, é ter um bom marketing. A gente atrelava, vamos supor que a gente atrele o sócio torcedor às transmissões da live do time. Olha só que bacana.
Entendeu? Então o sócio-torcedor, sei lá, tem acesso aos bastidores do jogo no YouTube. Recebe um link no e-mail e os bastidores do jogo ele está assistindo, a chegada do time, a entrevista. Entendeu? Então tudo isso. Então são ideias que o marketing precisa começar a pensar aí. É o que o pessoal... Até que o Corinthians saiu da segunda divisão por causa do marketing do Luiz Roberto Rosenberg. Então marketing é a base de um clube hoje. A base de tudo, na verdade, né? Com certeza. É o que eu ia falar agora há pouco, é o que o pessoal hoje em dia está chamando muito de o novo normal. O novo normal é a tecnologia. Então, se você não se adequar à tecnologia, você não vai sobreviver nesse novo normal. Claro. É muito importante esse trabalho de marketing. Essa MP, como a gente está debatendo aqui, veio para somar para os clubes. Veio para somar muito. E eu espero que seja aprovada, né? Eu não sei como é que está na parte jurídica, como é que vocês analisam essa questão das aprovações, se vai ser difícil, se não vai. Mas espero que seja, cara. Seria muito bom. Assim, no contexto jurídico-político, primeiro vamos explicar como é a tramitação da MP. A MP, o presidente edita, ela vale por 60 dias, pode ser prorrogada por mais 60 se não for votado. E se ela não for aprovada nesses 120 dias, ela perde a validade. Só que ela tem 45 dias para ser votada onde ela estiver, seja na Câmara, seja no Senado. Se ela não for votada dentro desses 45 dias, ela emperra aquela pauta. Só pode ser votada ela. Então, Entendi. O mínimo que a gente espera é que isso seja votado o quanto antes. Eles deixaram um pouco de escanteio agora. Eu estava vendo uma entrevista do Rodrigo Maia, que eles deixaram um pouco para escanteio por conta que eles estão votando a PEC para as eleições, que vai mudar de data e tudo mais. Então, assim, justificativa, ao meu ver, válida, já que vão votar. Sim. Essa questão da eleição é importante, mas a MP ela precisa ser votada e precisa ser aprovada. Tem muitos políticos que são totalmente favoráveis. Aqui, como o Denis falou, que a gente estava falando de marketing, por exemplo, as séries na Netflix, que o Maradona fez uma no México, a série do Sunderland, o Inter Miami do Beckham, que vai começar a filmar esse mês. Cara, a partir do momento que você introduz tecnologia e marketing no futebol, só tem a crescer a receita do clube. Agora, é preciso de bons gestores para gerir esse dinheiro, o senhor concorda? Claro. Com certeza. Não adianta a gente fazer marketing barato e jogar dinheiro pelo ralo. Tá? Não adianta a gente querer continuar que o torcedor ajude porque ama o clube. Isso não funciona mais. Eu vejo muito. Ajude o clube porque você ama o clube. O clube precisa de você. Cara, o torcedor já está de saco cheio. Porque o torcedor quer benefício. O torcedor quer benefício. O torcedor quer retorno. E outra, não é retorno de 10% em loja. Ninguém quer isso, cara. O torcedor, ele quer experiência. O torcedor, ele quer se sentir importante. Ele quer poder dizer para a família, bater uma foto, postar nas redes sociais. Ele quer sentir, ele quer que o clube veja ele, saiba que ele existe. Exato. O torcedor paga a experiência e paga muito caro por experiência, cara. Com certeza, a gente tem exemplo de estádio do Remy Paysandu que os torcedores pagam para ter nome em camisa, para ter nome no alambrado. Então o torcedor paga por experiência. Exato. Ele não quer saber, ele não quer 10% de desconto que vai dar R$7 numa camisa, R$12 de desconto numa camisa. Ele não quer, ele quer fazer. Isso, a Bianca falou, ele quer fazer parte do clube. Exato. E é muito importante isso, como a doutora Suzane falou aqui. Inclusive, eu queria registrar a presença dela, que jogava bola. Não sei se ainda joga no time do futebol feminino da OAB. Olha, o Renan falou... rapidinho, o Renan falou nome na Lajota. Até isso os caras pagaram, pô. Pra tu ter ideia. Exato. Continua aí, desculpa. É como a Suzy falou, o marketing não é só questão de clube, mas é a base de toda atividade que visa o lucro hoje em dia. Que visa o lucro, cara. Você não tem tráfego se você não tiver marketing. Então, quem é a galera do marketing digital sabe do que eu estou falando. Não tem tráfego se não tiver marketing. Você não leva o seu público até você se você não tiver marketing. Você pode ter o melhor produto. Se você não tem tráfego, se você não tem marketing, você não vende. Né? Então, e você pode ter um produto ruim e se você tiver um bom marketing, você vende.
Isso é muito verdade. Isso a gente vê no nosso dia a dia. A gente acaba comprando produtos que muitas das vezes a gente não precisa, mas compra pelo marketing, chega, Pelo a gente marketing. se arrepende, mas a gente fica, mas era tão bacana aquela propaganda. Tu imagina quantas águas marinhas o Jefferson Lima já vendeu? Todo dia de manhã, eu acordo e ligo o rádio. Todo dia de manhã. E a TechPix? Não vende mais porque o celular já tem câmera, mas quantos anos vendeu o TechPix? Com certeza. A melhor filmadora do Brasil, vai de ressaltar. Pois é. Justamente. Professor, a gente está nos 5 minutinhos finais da live. Eu queria que o senhor se despedisse da galera. Queria que o senhor falasse algum livro que o senhor leu, que o senhor achou importante, alguma frase que motive e o que o senhor espera do futebol daqui para frente. Cara, vamos lá. Gostaria de agradecer novamente o convite de vocês, tá? O Thiago que me ligou, o grande cara das automotivo, que agora já não é mais, né? É o grande cara do jurídico agora. Agora eu fico muito feliz que ele está agora sendo o grande cara do jurídico. Agradecer a todo mundo que participou, a Ellen, que mandou mensagem, a Suzy, o Denis, cara, que participou pra caramba, muito obrigado. Né? Queria até trocar uma ideia com ele depois, futuramente, quem sabe, né? Eu tenho vontade de aprender bastante também sobre gestão de atletas. E agradecer, de fato, o convite, né, que vocês fizeram. Podem contar comigo por que for preciso. Quanto a um livro, cara, assim, para quem gosta de futebol, eu acho que tem alguns livros que são indispensáveis. O primeiro é A Bola Não Entra Por Acaso. A Bola Não Entra Por Acaso é uma bíblia que todo mundo que gosta de gestão, todo mundo que gosta de futebol precisa ler, é algo que você vai levar para sua vida, não é só para futebol. Cara, as biografias em geral são muito boas. A biografia não é do futebol, mas é do esporte, a biografia do 11 Anéis, né? Do treinador do Chicago Bulls. Sim. Cara, e uma frase que eu digo, para esse momento que a gente falou de marketing de clube, só é lembrado quem é visto. Então não adianta, o clube precisa realmente ser visto para ser lembrado, para ser valorizado, para o torcedor lembrar, meu time ainda existe, olha só, bora ver o que ele tem de bom para mim. Então é mais ou menos isso. Quanto ao retorno do futebol, eu espero que voltem em condições normais, que a gente não tenha nenhum problema e que principalmente essa pandemia passe logo, porque eu tô doido para voltar pro campo. Com certeza. Professor, muito obrigado. O seu conhecimento aqui foi muito importante compartilhar e eu espero contar com o senhor mais vezes. Pode contar. Eu queria fazer um convite pro pessoal que não se inscreveu no meu canal. Meu canal é novo no YouTube, mas está crescendo aos pouquinhos. Conteúdo de excelente qualidade. Agradeço. É youtube.com/prof. Lucas Alves. Não tem erro. Quem quiser pode clicar aqui no meu Instagram, que tá lá tudo bonitinho. Beleza? Pode me mandar mensagem que a gente tá aí para bater esse papo. Tudo que for futebol, eu tô dentro. Beleza. Valeu, galera. Não esqueça que toda quarta-feira a gente está fazendo uma live aqui e semana que vem tem mais uma. Professor, muito obrigado e até a próxima. Valeu, queridos. Valeu.